Mais uma vez, boa tarde e mais uma vez seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. E nesta terça-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, pautou a votação do projeto de lei que pode reduzir as penas para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro e que incluem aí o ex-presidente Jair Bolsonaro. Batizado de PL da dosimetria, esse projeto de lei apresenta como uma alternativa ao projeto anterior da anistia aos envolvidos com os atos de 8 de janeiro. O texto final do PL da dosimetria ainda não é conhecido, mas segundo o deputado Paulinho da Força, que é relator do projeto, a ideia é pacificar o país com um projeto meio termo, sem confrontar o STF, o Supremo Tribunal Federal. A decisão de pautar o projeto ocorre após o filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro, do PL, anunciar candidatura à presidência da República, e nós vamos continuar acompanhando a movimentação na Câmara dos Deputados e traremos mais notícias ao longo da nossa programação. Vamos mudar de assunto agora, porque hoje o presidente Lula assinou a medida que cria a nova CNH do Brasil e que promete baratear em até 80% os custos para tirar a carteira de habilitação. A medida deve beneficiar cerca de 20 milhões de brasileiros que atualmente dirigem sem licença. O presidente Lula participou de um evento de lançamento no Palácio do Planalto. Ele assinou uma medida provisória para a criação da CNH do Brasil, que deve beneficiar mais de 20 milhões de brasileiros que atualmente dirigem sem habilitação. O objetivo do trabalho é modernizar e baratear os custos do processo para a retirada da carteira de motorista. O dado concreto é que nós estamos anunciando, não é apenas o barateamento. Nós estamos oferecendo às pessoas mais humildes o direito de serem cidadãos de primeira categoria, respeitado na sua plenitude, nos direitos que eles têm que ter e, ao mesmo tempo, passando garantia para os usuários do trabalho que eles fazem, de que eles vão ser profissionais agora muito mais preparados, com mais responsabilidade, porque eles agora estão totalmente legalizados para exercer a função de motorista. Isso custava R$4.000 para tirar uma carteira. Quem é que tem R$4.000? Porque o povo não tem emenda parlamentar. A gente não tem emenda. Então, o povo é o seguinte: se sobrar do salário, eu faço. Se não sobrar, eu não faço. E a competição é sempre essa: ou comer, ou fazer o que eu tenho que fazer. E a opção é sempre a mesma, é comer. E a opção correta. Eu prefiro ficar trabalhando sem o meu instrumento, mas eu preciso levar comida para casa e levar comida para meus filhos. E nós estamos mudando isso. O ministro dos Transportes, Renan Filho, disse que a expectativa desse novo projeto é a redução dos custos em até 80% para tirar a CNH, além de diminuir os custos dos exames e as burocracias nos processos de renovação das carteiras. Que a demanda por formação de condutores no Brasil parou decisivamente. Está todo mundo esperando hoje pelo barateamento da Carteira Nacional de Habilitação. A imprensa está presente, que vai cair em até 80% nos estados brasileiros. É uma marca muito forte e muito importante. Nós vamos baixar 40% o custo dos exames para todo o povo brasileiro. Os exames médicos e psicológicos, estão aqui os diretores do Detran, vão baixar 40%. A média desses exames era aproximadamente R$300. Vai cair, senhores diretores gerais, presidentes de Detran, para no máximo R$180. E eu anuncio aos senhores que eu fiz um entendimento com o segmento para que a gente chegasse a esse ponto.
Uma nova versão do aplicativo da CNH, que deve substituir a carteira digital de trânsito, também foi lançada durante a cerimônia de hoje. O ministro dos Transportes também falou sobre a possibilidade de o motorista adquirir apenas a versão digital do documento de forma gratuita. Quem quiser pode ter apenas a digital e quem quiser a física vai adquirir. Quem não quiser vai receber a carteira digital de graça depois que passar na prova. Nós vamos continuar falando de trânsito agora, só que de motos. Isso porque a Câmara de São Paulo aprovou a segunda votação do projeto que estabelece regras para o serviço de mototáxi na cidade. O Caio Veríssimo está na rua aliás, uma rua conhecida, né, como Rua das Motos aqui em São Paulo, e vai trazer mais informações para a gente. Boa tarde, Caio. Oi, Kleber, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Hit TV. Exatamente, nós estamos aqui na rua General Osório, né, conhecida como a Rua das Motos, para trazer essa novidade aí para o nosso público. Olha só que interessante. Ontem, como você mencionou, pela Câmara Municipal de São Paulo foi aprovado o projeto que libera o serviço de mototáxi em São Paulo. 32 votos a favor desse projeto contra 16. Então, assim, venceu esse projeto, está liberado. O prefeito Ricardo Nunes tem até o dia 10, ou seja, amanhã, 10 de dezembro, para assinar o decreto de regulamentação, fazendo com que assim o serviço seja de fato liberado na capital paulista. Quem está muito ansioso por isso é o 99 e a Uber, né, que oferecem esse serviço, disseram que assim que o decreto for assinado, eles já vão para a rua. Teoricamente, eles podem fazer isso. Porém, algumas regulamentações que foram impostas pelo prefeito podem aí atrasar essa estreia, viu? Como, por exemplo, o que foi solicitado pelo prefeito é que os motociclistas devem realizar um curso especializado para esse serviço. Cada motociclista que quiser fazer parte dessa frota de mototáxi precisa passar por um curso. Também precisa trocar a placa, ou seja, essa placa cinza que hoje é usada, né, como veículo particular, precisa ser trocada. Os mototaxistas precisam usar uma placa vermelha. Outra regra também é contratar um seguro de acidentes para tanto funeral para o passageiro quanto também para terceiros e o próprio condutor do veículo. Então, assim, algumas regras que dificultam de fato o início imediato, mas Uber e 99 disse que vão entrar em acordo assim que o decreto for assinado. E olha só, nós chegamos aqui na rua, conversamos com algumas pessoas, conversamos com alguns motociclistas, com alguns lojistas, e vamos ver quais são as opiniões deles a respeito desse serviço aqui na capital. Eu concordo, vale a pena sim. É bom porque moto é mais rápido, né? Não tem tanto trânsito, às vezes é um lugar perto e acaba se tornando longe por causa do trânsito, né? Aí já adianta bastante. Algumas coisas tem que ser feitas mesmo, que é mais para segurança das pessoas, né? Mas não querer travar tudo, né? Não por ele não querer, né? Mas pela segurança das pessoas, né? É uma opção que o usuário tem que ter mesmo de ou ele quer ir de carro. Eu mesmo não ando, eu ando só na minha moto, mas se alguém quiser, eu acho que tem o direito. Se um dia eu precisar numa emergência também, eu quero ter o direito de andar de acordo com a minha necessidade, né? O custo também vai ser baixo, então acho que tanto a pessoa que está colocando a moto dela à disposição quanto a pessoa que quer usar, acho que os dois vão sair ganhando, né? Acho que já que está acontecendo aí uma grande atenção, um foco em cima disso, talvez devesse rolar uma intenção de profissionalização, uma capacitação melhor, porque a gente está acostumado a carregar comida, só que acho que quando a gente vai carregar uma vida, é interessante que a gente tenha certeza que tem como fazer isso sem expor ninguém a risco. Começar uma profissão nova, ao invés de você ser incentivado para gerar economia e fazer isso com excelência, você tem empecilhos no caminho financeiros. Eu discordo do empecilho financeiro. Quanto ao curso, eu acho completamente válido. E olha só, Kleber, interessante a gente ressaltar que o prefeito Ricardo Nunes, ele é totalmente contra esse serviço na capital. E ele disse que a sua última cartada vai ser o STF bloquear esse serviço. Ou seja, ele tem até amanhã, o STF tem até amanhã para dizer que discorda desse serviço, já que ele fez uma solicitação ao STF. Porém, é muito difícil o STF se envolver mais uma vez nesse caso, já que a Câmara deu ok. Bom, vale ressaltar também que o serviço aqui na capital ele vai ser proibido em dias de tempestades e também em vias rápidas, como, por exemplo, a Avenida 23 de Maio, Marginal Pinheiros. Os mototaxistas não poderão circular nessas regiões. E quem infringir alguma lei, alguma
dessas regulamentações, pode pagar de 4 mil até 1,5 milhão de reais. Então a multa é muito alta mesmo. Ricardo Nunes e a prefeitura mostrando que quer dificultar, mas tem tudo para acontecer a partir de amanhã esse serviço aqui na capital. É isso, Kleber. Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Caio. Muito obrigado aí pelas informações. Vamos mudar de assunto agora e fazer nosso giro de repórteres pelo país e saber o que é notícia nesta terça-feira. Olha só, no Rio de Janeiro, além do trânsito que a gente está vendo aí, dando notícia, os motoristas têm que se preocupar com as balas perdidas. Um vídeo mostra o desespero de vários motoristas se jogando no chão durante um tiroteio na linha amarela. Vamos ver com o Joenison Santos. Um tiroteio na linha amarela deixou motoristas desesperados no último domingo. O caso aconteceu próximo ao Shopping Nova América, na altura de Del Castilho, na zona norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, agentes flagraram criminosos roubando um carro na via. Ao tentar impedir o assalto, houve trocas de tiros. Vídeos feitos por testemunhas mostram um momento de tensão, com pessoas se jogando no chão e gritos de alerta. De acordo com a PM, os criminosos conseguiram fugir, mas abandonaram uma moto roubada usada no crime. A ocorrência foi registrada no Departamento de Polícia de Inhaúma. A Polícia Civil disse que investiga o caso e tenta identificar e prender os assaltantes. E lá no Mato Grosso do Sul o problema é outro. Uma mulher, ela encontrou uma jiboia no carro dela e teve que chamar a polícia militar para retirar o animal. Vamos ver agora com o Wellington Pael. Uma jiboia movimentou o Parque dos Poderes em Campo Grande, aqui em Mato Grosso do Sul. O local abriga diversos setores da administração estadual e alguns órgãos federais. E na tarde de ontem, o animal chamou a atenção ao dar um passeio nada discreto. Depois de desfilar pela região do prédio da Secretaria de Estado de Administração, a serpente ainda se abrigou na estrutura de um veículo. Uma surpresa e também um susto para a servidora pública Evelyn Nascimento, dona do carro que estava estacionado. A princípio, as testemunhas acharam que a jiboia iria apenas passar por debaixo de um veículo do lado para o outro, mas o que a cobra queria mesmo era um cantinho para se acomodar. Ela entrou e se enrolou na mola do amortecedor. A Polícia Militar Ambiental e equipes do Grupo de Resgate Técnico Animal aqui de Mato Grosso do Sul foram acionadas e constataram que o resgate seria então um pouco mais delicado. Pelo tamanho do animal e pela forma como estava preso na estrutura do carro, qualquer tentativa de retirada sem a técnica necessária poderia causar ferimentos à jiboia e risco aos agentes. Um médico veterinário foi chamado para auxiliar na operação e a cobra precisou ser sedada antes da remoção. Vídeos feitos no local mostram o trabalho minucioso das equipes desenrolando aos poucos o corpo do animal que estava totalmente enroscado no conjunto do amortecedor. A operação durou cerca de 3 horas. Somente após essa sedação e as manobras técnicas, a jiboia foi retirada sem ferimentos aparentes. Depois de avaliada, a cobra deverá ser levada para uma área segura de soltura. Segundo a PMA, a presença de animais silvestres no Parque dos Poderes é recorrente por causa de áreas de mata preservada. O local abriga ainda lobinhos, coatis, tatus, raposas, macacos e capivaras, além de uma grande diversidade de pássaros. A orientação é que em situações semelhantes, a população não tente retirar o animal por conta própria e acione, então, equipes especializadas. E olha, por falar em animais, em Santa Catarina, uma mulher foi mordida por uma capivara enquanto mergulhava em um lago. A Michele Veiga é quem vai contar essa história. E uma mulher que passava a tarde ali em Lagoinha do Oeste, na Grande Florianópolis, se refrescando das altas temperaturas que ainda eram registradas na última segunda-feira, acabou sendo surpreendida no seu momento de lazer. Ela estava ali se banhando quando se deparou com uma capivara, isso mesmo. O animal, que é de grande porte, acabou também se assustando com essa pessoa e acabou mordendo a mulher em diversas localidades. Braço, perna e glúteo foram atingidos. O Corpo de Bombeiros foi acionado, o animal acabou fugindo, ali da localidade, se escondendo em área de mata, e a mulher acabou sendo atendida por outros banhistas que estavam ali, socorrida, melhor dizendo, e depois sim atendida
atendida pelas equipes do Corpo de Bombeiros, que acabaram, inclusive, acionando o helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros para que ela fosse levada ao hospital mais próximo para cuidar dos ferimentos. Ela não corre nenhum risco de perder a vida, mas ainda continua internada em observação de acordo com a gravidade. A capivara ela tem se tornado um animal mais comum nas áreas urbanas, até porque as áreas urbanas estão invadindo as áreas de mata, do que deixam o animal aí sem condições de sobrevivência. A gente tem acompanhado vários registros de animais passeando pelas rodovias federais, rodovias estaduais, inclusive na cidade, inclusive até com famílias de capivaras aí cortando as cidades do Brasil e também registrados aqui em Santa Catarina, porque esses animais estão procurando comida, um outro habitat para continuar a sua criação. Aqui em Santa Catarina, né, esse índice tem aumentado bastante. Em Criciúma, aqui no sul do estado, de onde a gente fala, também há vários registros de observação de capivaras, até mesmo na área urbana. Em bairros nobres aqui da cidade, a gente tem registrado a presença de capivaras em hall de apartamentos, de prédios, presença inclusive em piscinas de casas, de mansões, enfim, de prédios também. Esse animal tem sido visto mais constantemente. Nesse caso lá de Florianópolis, era uma área mais fechada, uma área de mata, mas mesmo assim, né, o animal estava ali e acabou mordendo essa senhora, que por enquanto, né, está em observação no hospital. Lembrando, né, para a papelaria, que muito está se vendendo, o animal pode até parecer fofinho, mas pessoalmente não chegue perto, pois ele é um animal silvestre e bem perigoso. E olha que notícia revoltante. Ladrões invadiram uma escola pública no Rio Grande do Sul e furtaram alimentos que seriam servidos na merenda. As aulas, inclusive, tiveram que ser suspensas. Vamos ver os detalhes com o Guilherme Souza. A Escola Estadual de Ensino Médio Areal, em Pelotas, na região sul do estado, foi alvo de uma ação criminosa na madrugada de domingo. Um homem arrombou o prédio e levou fios de cobre e até alimentos usados no preparo da merenda escolar. As imagens que você vê agora foram registradas por câmeras de segurança do local que flagraram o invasor circulando pelo interior da escola. Segundo a direção, para furtar os fios de cobre, ele danificou a rede elétrica, quebrou lâmpadas e aparelhos de ar-condicionado. O prejuízo não foi só financeiro, não. No dia seguinte, 750 estudantes ficaram sem aula. Em nota, a Secretaria Estadual da Educação informou que acionou as forças de segurança e pediu reforço no patrulhamento da região. A Polícia Civil já recebeu as imagens e investiga o caso. E olha só, um feirante ficou soterrado por 5 horas no Rio de Janeiro após o desabamento de um sobrado. A gente mostrou essa história aqui ontem, mas felizmente ele foi resgatado com vida. Vamos ver os detalhes com o Joenilson Santos. Um feirante de 21 anos ficou quase 5 horas soterrado após o desabamento dos fundos de um sobrado no fim da madrugada da última segunda-feira no Catete, zona sul do Rio. Jonathan Souza de Oliveira foi o último a ser salvo e durante o longo resgate estava lúcido e conversando com os bombeiros. O rosto de Jonathan foi visto nas imagens pouco antes de ser resgatado totalmente coberto de poeira e imóvel. O jovem foi levado para o hospital e, segundo parentes, está em observação e se recupera bem. Outras 23 pessoas também foram retiradas dos escombros, a maioria com escoriações leves. O acidente foi na rua Tavares Bastos, por volta das 4h30 da manhã. O major Fábio Contreiras, porta-voz do Corpo de Bombeiros, explicou que uma casa desabou em cima da outra. Segundo a descrição do major, os apartamentos eram pequenos, com muitas colunas. Ele afirma que isso foi um grande facilitador, pois foi formado vários bolsões de ar, espaços vitais isolados em que as pessoas conseguiram aguardar o resgate. A maioria das vítimas estavam debaixo de concreto, madeiras e metais. Foi necessário diversos aços serem cortados para chegar até elas. Algumas conseguiram sair andando do local. Cerca de 50 bombeiros foram mobilizados para o resgate. Vamos ver então a notícia do ciclone extratropical que já trouxe temporais para o sul e o sudeste do país e em toda a região afetada aí, já inclusive registrando alguns problemas. Vamos ver na reportagem. A passagem de um ciclone no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, com temporais e muita ventania,
provocou alagamentos e estragos em várias regiões. O balanço oficial indica prejuízos nos vales, Serra e no Norte Gaúcho, além de alagamentos em vários pontos de Florianópolis, São José e Biguaçu, no estado catarinense. O vendaval causou estragos em ao menos 10 municípios, incluindo casas destelhadas, queda de árvores, interrupções de energia e famílias desalojadas. Os bombeiros voluntários distribuíram lonas às famílias afetadas e realizaram o corte de árvores que bloquearam vias. O caso mais grave até agora ocorreu em Flores da Cunha, na Serra, onde ventos intensos afetaram mais de 40 residências e atingiram uma unidade básica de saúde, de uma escola e de comércios na localidade de Alfredo Chaves, no interior. Segundo meteorologistas, ainda há um alerta de risco de temporais isolados com episódios de chuva intensa, vento forte e queda de granizo ao longo do dia, especialmente em áreas da metade norte do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, os riscos da passagem do ciclone fez governo cancelar aulas na rede estadual. Universidades e prefeituras também flexibilizaram aulas. De acordo com a Defesa Civil, o ciclone deve se aprofundar ao longo desta terça-feira em todo o litoral do estado, com alerta muito alto para alagamentos e enxurradas. A chuva já atingiu a Grande Florianópolis e vários pontos na capital e cidades de São José e Biguaçu ficaram alagadas. Na madrugada, a chuva foi mais forte no litoral norte. Em São Francisco do Sul, foram registrados acumulados entre até 70 milímetros em apenas uma hora. Além do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, também são esperadas pancadas fortes de chuva nos estados do Paraná, São Paulo, Serra e Sul do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, parte de Mato Grosso do Sul e sul do Mato Grosso. E agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Por favor, Bruno, entre em nosso estúdio. Boa tarde, seja bem-vindo, Bruno. Bruno, hoje mais cedo, um clube informou que o técnico não vai continuar para a próxima temporada. Conta pra gente qual é esse clube e qual é esse técnico, por favor. Com certeza, Kleber. Boa tarde a você e também a todos que nos assistem. Por meio das suas redes sociais, o Grêmio informou que o técnico Mano Menezes não segue no comando tricolor em 2026. O novo presidente gremista, Odorico Roman, e a diretoria já estão em busca de um novo treinador para 2026. O Grêmio informou que o técnico Mano Menezes não faz parte dos planos do clube para a próxima temporada. O treinador foi comunicado da decisão pelo vice-presidente de futebol Antônio Dutra Júnior e em seguida fez uma postagem nas redes sociais, se despedindo do Grêmio e agradecendo aos funcionários, dirigentes, jogadores e torcedores do Imortal. Ao não renovar com Mano Menezes, a nova direção do clube, liderada pelo presidente Odorico Roman, segue em busca de um novo treinador. Uma sondagem foi feita nos últimos dias pelo português Luiz Castro, porém há outros técnicos no radar. Mano Menezes assumiu o Grêmio em abril após a perda do Gauchão e a saída do argentino Gustavo Quinteiros. Ao todo, comandou o time em 39 jogos com 14 vitórias, 13 derrotas e 12 empates, um aproveitamento de 46%. O treinador participou das eliminações na terceira fase da Copa do Brasil para o CSA e nos playoffs da Sul-Americana para o Alianza Lima. No Brasileirão, a equipe terminou na 9ª colocação. Com a saída de Mano Menezes, o Grêmio se junta ao Internacional. Os dois grandes clubes do Sul estão sem treinador para a temporada 2026, já que Abel Braga saiu após garantir o Inter na Série A. E Bruno, nós podemos ter outra saída de um clube brasileiro, mas dessa vez não é do treinador, é um jogador e um jogador de ataque, não é mesmo? Isso mesmo, Kleber. O atacante Gabigol, que chegou nesta temporada no Cruzeiro, não conseguiu seu espaço na Raposa e não atuou por muitos minutos. A saída do camisa 9 não é vista como algo distante e podemos ter novamente Gabigol voltando para onde foi revelado.
À espera das decisões da Copa do Brasil, Gabigol não deve continuar no Cruzeiro no ano que vem. Apesar de ter contrato até 2028 e ter chegado com status de estrela, ele não conseguiu sequência com Leonardo Jardim. Por mais que o assunto não seja tratado abertamente pelo Cruzeiro e nem pelo jogador, Gabriel já externou a pessoas próximas do clube e de fora que tem o desejo de sair. Ele gosta de Belo Horizonte e do clube, mas quer ter mais minutos em campo. O Cruzeiro, por outro lado, está em modo de espera sobre o caso. Pedro Lourenço, presidente da SAF Cruzeiro, tem boa relação com o atacante e deseja sua permanência. Olha, o Gabriel realmente foi uma contratação fora da curva nossa lá. E ele é um menino bacana, ele trabalha muito, a gente está feliz com ele. Ele não tem jogado o que ele esperava jogar. Agora isso é com o técnico Jardim, não é comigo, né? Ele tem contrato até 2028. Gabriel tem o principal salário do Cruzeiro e um dos maiores do futebol brasileiro, principalmente por ter chegado sob pré-contrato sem custos para aquisição de direitos econômicos. Caso Leonardo Jardim decida permanecer e o Cruzeiro cumpra o desejo de manter Matheus Pereira e Caio Jorge, Gabriel começaria mais uma temporada cotado como opção no banco de reservas. Mesmo que tenha sido importante em alguns momentos do Brasileirão, uma eventual saída abriria espaço para a chegada de nomes também relevantes para o projeto do Cruzeiro. O principal obstáculo para o atacante seria conseguir um contrato parecido com o que ele tem lá, principalmente no aspecto financeiro, e o jogador inicialmente prioriza seguir no Brasil. O Santos aparece como um dos principais destinos para Gabriel. Ele pode preencher lacuna entre os camisas 9 da equipe, já que Tiquinho Soares deve sair e Lautaro Dias não rendeu o esperado. O jogador também pensa em morar perto de Neymar e família, já que namora com Rafaela, irmã do amigo e craque do Santos. Há um desejo mútuo entre as partes, mas a negociação de fato vai ficar para depois que o Cruzeiro conhecer seu destino na Copa do Brasil. E Bruno, no tênis, o também flamenguista João Fonseca e Carlos Alcaraz fizeram um torneio exibição em Miami, não é isso? Com certeza, Kleber, isso mesmo. Apesar de ser uma partida de exibição, como você falou, os tenistas disputaram cada set. Além disso, proporcionaram momentos de descontração em quadra. O brasileiro acabou quebrando a rede e até acertou uma bolada em Alcaraz. João Fonseca e Carlos Alcaraz se enfrentaram em um torneio de exibição em Miami. Os atletas proporcionaram uma partida emocionante e descontraída. Ninguém queria perder. O carioca perdeu o primeiro set, mas logo conseguiu dominar e vencer o segundo. A partida foi decidida no super tie-break de 10 pontos. E o espanhol garantiu a vitória por 10-8. João Fonseca é um tenista em ascensão, considerado o número 24 do mundo. Já Alcaraz é mais experiente e é o número 1 do mundo. Apesar da derrota, o jogo foi marcado por momentos engraçados e de descontração. João Fonseca acertou uma bolada na cara do adversário e quebrou a rede da competição. Situações que arrancaram risos dos dois lados da quadra. Felizmente, Alcaraz não se feriu e chegou a rir da situação e brincou com o carioca. O confronto entre os dois grandes nomes da nova geração do tênis da atualidade foi recheado de carisma. O torneio ainda teve a presença ilustre de um dos maiores jogadores de futebol da história, Ronaldo Fenômeno, que é fã de tênis, assistiu tudo da arquibancada e ainda conseguiu bater umas bolas com Alcaraz antes de o evento começar. Bom, Kleber, eu fico por aqui. Uma excelente tarde a você e também a todos que nos assistem. Até mais. Tá certo, Bruno. Muito obrigado pelas informações e até mais. Essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. E você que não é de São Paulo, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.